Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como utilizar o forno de fogão a gás e elétrico, incluindo a grelha. Abordaremos dicas para usar o forno de forma eficiente, os diferentes modos de aquecimento e suas capacidades. Se você tem dúvidas sobre como usar seu forno da melhor maneira, esse vídeo é para você. Então, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o vídeo completo. Até a próxima! Existem dois tipos principais de fornos, a gás e elétricos. Cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. Os fornos a gás são geralmente mais baratos para operar do que os fornos elétricos, pois o gás natural é geralmente mais barato que a eletricidade. Os fornos a gás também tendem a aquecer mais rapidamente do que os fornos elétricos e podem fornecer calor mais uniforme. No entanto, os fornos a gás podem ser mais difíceis de controlar do que os fornos elétricos e podem liberar gases nocivos, como monóxido de carbono, se não forem ventilados adequadamente. Os fornos elétricos são mais fáceis de controlar do que os fornos a gás e não liberam gases nocivos. Eles também tendem a ser mais eficientes em termos de energia do que os fornos a gás, pois convertem toda a eletricidade que usam em calor. No entanto, os fornos elétricos podem ser mais caros para operar do que os fornos a gás, pois a eletricidade geralmente é mais cara que o gás natural. Os fornos elétricos também podem demorar mais para aquecer do que os fornos a gás. Para operar um forno a gás, primeiro você precisa certificar-se de que o forno está conectado a uma fonte de gás e que a válvula de gás está aberta. Em seguida, você precisa acender o forno usando o botão de ignição ou um fósforo. Depois que o forno estiver aceso, você pode ajustar a temperatura usando o botão de controle de temperatura. A maioria dos fornos a gás tem uma variedade de recursos, incluindo um cronómetro, uma luz do forno e uma grelha. O cronómetro pode ser usado para definir um tempo para o forno desligar automaticamente. A luz do forno pode ser usada para ver a comida enquanto ela está cozinhando. A grelha pode ser usada para grelhar alimentos. Para operar um forno elétrico, primeiro você precisa certificar-se de que o forno está conectado a uma tomada elétrica e que o disjuntor está ligado. Em seguida, você precisa ligar o forno usando o botão liga, desliga. Depois que o forno estiver ligado, você pode ajustar a temperatura usando o botão de controle de temperatura. A maioria dos fornos elétricos tem uma variedade de recursos, incluindo um cronómetro, uma luz do forno e uma conversão. O cronómetro pode ser usado para definir um tempo para o forno desligar automaticamente. A luz do forno pode ser usada para ver a comida enquanto ela está cozinhando. A conversão pode ser usada para circular o ar no forno, o que ajuda a cozinhar os alimentos de forma mais uniforme. A escolha do nível do forno elétrico depende do tipo de alimento que você está cozinhando. Para assar bolos e biscoitos, use o nível médio do forno. Para assar carnes e aves, use o nível inferior do forno. Para grelhar, use o nível superior do forno. Um aquecedor de anel é um acessório que pode ser usado em fornos elétricos para distribuir o calor de forma mais uniforme. Isso pode ajudar a evitar que os alimentos queimem ou fiquem crus no meio. Para usar um aquecedor de anel, coloque-o no fundo do forno antes de pré-aquecer. A profundidade do forno é importante para determinar a quantidade de alimentos que você pode cozinhar de uma vez. Se você cozinha para uma família grande, você precisará de um forno mais profundo. Se você cozinha apenas para si mesmo ou para um casal, um forno mais raso será suficiente. Pré-aqueça o forno antes de colocar os alimentos dentro. Isso ajudará a garantir que os alimentos cozinhem uniformemente. Não abra a porta do forno com muita frequência enquanto os alimentos estiverem cozinhando. Isso pode fazer com que a temperatura do forno caia, o que pode aumentar o tempo de cozimento. Use um termômetro de forno para verificar a temperatura do forno. Isso ajudará a garantir que os alimentos estejam cozinhando na temperatura correta. Limpe o forno regularmente. Isso ajudará a evitar que os alimentos grudem no forno e também ajudará a prolongar a vida útil do forno. Os fornos a gás e elétricos têm diferentes modos de aquecimento. Os modos de aquecimento mais comuns são aquecimento superior e inferior. Este é o modo de aquecimento mais comum. Ele usa os elementos de aquecimento superior e inferior do forno para cozinhar os alimentos. Aquecimento inferior. Este modo usa apenas o elemento de aquecimento inferior do forno. Ele é bom para assar pizzas e outros alimentos que precisam de uma base crocante. Aquecimento superior. Este modo usa apenas o elemento de aquecimento superior do forno. Ele é bom para grelhar e dourar alimentos. Ventilação.
Este modo usa um ventilador para circular o ar quente ao redor do forno. Isso ajuda a cozinhar os alimentos de forma mais uniforme. Leia o manual de instruções do seu forno antes de usá-lo. Isso ajudará você a entender os recursos do seu forno e como usá-lo com segurança. Nunca deixe o forno sem vigilância enquanto estiver em uso. Não use o forno para aquecer a sua casa. Isso pode ser perigoso e pode danificar o forno. Não coloque objetos inflamáveis perto do forno. Isso pode causar um incêndio. Desligue o forno e deixe-o esfriar antes de limpá-lo. Usar um forno a gás ou elétrico pode ser uma tarefa simples, mas é importante seguir algumas regras básicas de segurança e operação. Ao seguir as dicas e regras neste vídeo, você pode usar seu forno com segurança e eficiência.